No capítulo 17 do Evangelho de João, naquilo que é conhecido como a oração sacerdotal de Cristo, ele enfatizou muito a questão da unidade do seu corpo, tendo isso como prerrogativa para que o mundo conhecesse que Deus enviou Jesus Cristo. Olha a importância que Jesus dá para a unidade do seu corpo, a igreja. Será que nós estamos atentando para a seriedade disso, para a profundidade da nossa unidade como corpo de Cristo? Nos nossos relacionamentos diários com os nossos irmãos, será que temos levado isso em conta? Vamos refletir um pouquinho sobre isso à luz da palavra de Deus? Fica comigo aí. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça do nosso Senhor. Desejo que você tenha um dia muito abençoado na presença de Deus, com a sua casa, com a sua família, nos seus negócios, com seus filhos, sua esposa, seu marido. Que seja realmente um dia de experimentar a presença de Deus bem de pertinho. Amém? Pedir para você já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like ou dislike e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, nos seus grupos, no WhatsApp. Compartilhe aí para a gente alcançar e abençoar o maior número de pessoas. Amém? Dito isso, vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus faz uma oração que é conhecida na Bíblia, tem até o título, a oração sacerdotal de Jesus. Entendendo o ministério do sacerdote como aquele que tem a responsabilidade de apresentar o homem a Deus, diferentemente do ministério do profeta que apresenta Deus ao homem, Jesus nessa oração, ele fala coisas muito interessantes e eu gostaria de ler o capítulo inteiro para você perceber a profundidade daquilo que ele está colocando a Deus em oração como um desejo profundo do seu coração com objetivos. Presta atenção nessa oração. Capítulo 17 do Evangelho de João diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura.
Verso 13: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha agora, a partir desse verso muito interessante, a questão da unidade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Uau, que oração maravilhosa que Jesus fez aqui em nosso favor, meu, seu, em favor daqueles que o Pai deu para ele. Uma oração de proteção, de guarda eles, Pai, eu vou para o céu, para junto de ti, mas eles vão ficar aqui. Eu estarei com eles todos os dias, conforme a promessa feita lá no último capítulo, no último versículo do Evangelho de Mateus, que ele estaria conosco todos os dias, mas ele iria para o Pai. E eu acho muito interessante nessa oração o peso que Jesus dá para a unidade, entendendo que unidade não significa uniformidade, porque nós temos diversos pensamentos, maneiras de olhar, de analisar coisas no corpo de Cristo, mas a unidade é porque nós somos um com Ele no mesmo Espírito. E interessante Jesus dizer que através da nossa unidade, o mundo entenderia que Deus enviou Jesus Cristo e creria nele. Olha a responsabilidade que Jesus deixou nas nossas mãos. Unidade. E aí eu pergunto, você acha que o inimigo, sabendo disso, vai atacar aonde? Tem uma ideia? Tem uma noção? É lógico, é óbvio que ele, entendendo que se nós formos um com Cristo e estivermos andando em unidade, o mundo vai conhecer a salvação proposta por Deus em Cristo, é óbvio que o inimigo vai tentar minar o quê? A unidade do corpo. E como que ele faz isso? Plantando entre nós dissensões, facções, invejas, ciúmes, porfias, discórdias, atritos. Por quê? Porque ele sabe que fazendo isso ele divide o corpo. E quebrando a unidade, a gente não consegue comunicar ao mundo o que precisa ser comunicado. Agora, como que a gente resolve essa questão da falta de unidade? Geralmente ela acontece por questões entre nós, humanas, do pecado natural do ser humano. Mas a Bíblia não deixa a gente sem direção nesse sentido. O inimigo conhece todas as nossas limitações e ele usa tudo isso sempre um com o outro para criar dissensões, discórdias e divisões. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você.
e você responda sinceramente no seu coração. No momento da ceia do Senhor, quando a gente vai celebrar a morte e ressurreição de Jesus, no momento da ceia, quando o pastor fala, lê o versículo que diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Quando você faz esse exame na hora da ceia, na hora de tomar a ceia, de celebrar aquilo que Jesus deixou como ordenança para nós, você tem a liberdade na sua congregação, na sua igreja, de sair do seu banco e ir trocar o seu cálice com qualquer irmão, dizendo para ele assim: olha, somos um em Cristo por causa deste cálice, por causa do símbolo deste cálice, que é o sangue de Jesus. Você tem liberdade de fazer isso com todo e qualquer irmão. Não existe nada entre você e alguém que ofusque essa comunhão e unidade. Se a sua resposta é sim, parabéns, é isso que o Senhor espera de você. Mas infelizmente eu sei que a resposta de muitos é não. Não, com aquele irmão ali, ó, não dá, ainda não. Se você toma a ceia do Senhor com esse ânimo, com essa disposição, eu quero dizer para você que você está tomando a ceia em pecado. Você não pode ter esse tipo de ranço com nenhum irmão da congregação, absolutamente nenhum. Porque a Bíblia diz que se você tiver alguma coisa contra, deixa a sua oferta, deixa de lado, vai resolver com o seu irmão, depois você faz a sua oferta. E com base nessa direção de princípio de unidade, eu quero levar você para o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, onde a Bíblia nos ensina como que a gente deve se comportar quando existe algo entre eu e o meu irmão que está afetando a unidade do corpo. O irmão fez algo contra você. Vamos ver o que a Bíblia diz? Qual é o comportamento adequado que o Senhor espera de cada um de nós? Abre sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 18. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus. A partir do verso 15, olha as orientações para a gente preservar a unidade. Isso aqui é muito sério, irmãos. A gente não pode passar por cima desses textos da palavra, simplesmente passando. Eles estão falando de nós, dizem respeito à nossa conduta no corpo. Mateus 18, a partir do verso 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Já começa daqui. Se o teu irmão fizer algo contra você, a orientação que a Bíblia dá é: vai entre você e ele só. A gente já erra aqui logo na largada. A gente já queima a largada. Porque quando o irmão faz algo contra a gente, qual é a nossa tendência? É ir falar com o irmão? Não. É ir falar com o outro irmão. Você viu o que ele fez comigo? Não, mas como eu sou muito espiritual, eu estou contando a título de oração. É pro bem do irmão. Olha, você viu o que ele fez para mim? Vamos orar por ele? Vai te catar, irmão. Que feio. Não. A Bíblia não fala para você ir contar para um terceiro irmão. Mesmo você queira dar título disso, de não, vamos orar por ele. Não. A Bíblia é muito clara. Vai você e o irmão. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Foi ele que te fez mal? Foi entre vocês isso? Resolva com ele. Busque o seu irmão em amor, em Cristo. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. E o Senhor se alegrou com a sua atitude. Só você e ele ficou sabendo do que aconteceu. Acabou ali, parou, chega. Você percebe como o inimigo fica sem munição? Vamos continuar. Verso 16. Se porém não te ouvir, toma ainda
contigo uma ou duas pessoas. Agora está na hora de pôr outra pessoa no negócio. Por quê? Porque você já foi entre você e ele não quis te ouvir. Aí você pega uma ou duas testemunhas e vai conversar com ele. Não a título de fofoca, em amor, para resgatar o irmão. Toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Vamos pôr ordem nisso aqui. Você percebe que o foco dessa ação é solução e não dissensão, fofoca, pulverizar o que aconteceu. Não. A orientação de Deus aqui, olha, tenta manter isso o mais fechado possível que você puder. Porque se isso espalhar, o corpo vai perder, pessoas vão ser contaminadas, pessoas mais fracas poderão cair. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Você percebe a dinâmica de Jesus nesse tratamento? Vai você e ele só primeiro. Não deu certo? Leva uma ou duas testemunhas. Tenta resgatar esse irmão. Tirar ele desse lugar nocivo que ele está. Não conseguiu? Aí sim você leva para a igreja. Esses são os passos que o Senhor espera de nós. Tem método, tem meio de fazer. Do jeito que Deus quer. E não do jeito que o inimigo gosta. O irmão fez algo contra você, você vai e conta para a torcida do Corinthians. Não, isso não leva a nada, ainda mais do Corinthians, misericórdia. Sabe, tem um versículo que eu gosto muito também, que está lá no livro de Romanos, que fala muito desses nossos comportamentos e atitudes. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 17, quando Paulo vai dizer assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Por que Paulo está falando se possível, quanto depender de vós? Porque tem situações que não dependem só de nós. E convenhamos, tem gente muito mimizenta. Às vezes não depende. Às vezes não dá. A gente até tenta, mas não dá. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E aí ele finaliza no verso 21, dando uma orientação muito, muito preciosa. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A pessoa te fez mal, retribua com o bem, ame, tenha misericórdia, compaixão. Lembra, é através da nossa unidade que o mundo vai crer que Deus enviou Jesus. Entendeu? E eu quero finalizar com um texto que é a capa do nosso vídeo. Talvez você não tenha entendido o porquê da capa do nosso vídeo ser esse versículo e ter a minha foto junto com a minha esposa. O versículo diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, para a gente destruir as falácias
do inimigo, a única maneira é a gente lidando com a verdade. A foto minha e da minha esposa é porque o meu casamento, hoje, ele é edificado, ele é solidificado na verdade. Eu não tenho segredos para com ela e vice-versa. Houve época que ela não podia sentar no meu computador, na frente do meu computador, porque eu tinha coisas lá que era melhor ela não ver. Mas nós fomos trabalhados e hoje o que sustenta o nosso casamento, o nosso relacionamento, a nossa família é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu quero finalizar com vocês essa reflexão. Espero que você tenha sido desafiado a andar na verdade, na transparência com os irmãos, na sua igreja, na sua congregação, no seu dia a dia. E eu quero finalizar com um versículo que a gente encontra lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versos 14 e 15, quando o escritor diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí ele dá uma orientação muito clara, um alerta para nós: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nosso relacionamento no corpo tem que ser um relacionamento de amor, de compaixão, de transparência e, acima de tudo, de verdade. Pensa aí, tem algum irmão que quando você traz ele no seu coração, dá aquela coisa ruim? Aquele irmão, é com esse que você precisa sentar, porque vocês não estão andando em unidade. Talvez ele nem saiba, seja algo do seu coração para com ele, mas você precisa limpar esse caminho e não ter absolutamente nada que impeça vocês de andarem em unidade, porque é através da unidade que o mundo vai entender que Deus enviou Jesus Cristo. Pensa nisso. Nós temos muita responsabilidade nesse processo. Não fujamos dela. Amém? Que o Senhor te abençoe.